ar. Então tá aqui, após prazo expirar, X desafia ordens de Moraes e admite a expectativa de bloqueio. Então, no fundo, é uma jogada, sim, tá, da plataforma, uma jogada do Elon Musk, uma jogada que eu não saberia dizer para vocês se é realmente uma jogada de mestre, porque a plataforma X talvez não tenha o poder de fazer aquilo que ela espera fazer, que é aquilo... Não falei que tá fora do ar, não, Alana. Eu pedi pra você olhar. Ah, tá bom. Pedi pra você só olhar se o X tá fora do ar. É porque nossa live tá saindo tanto fora do ar que aí eu imaginei que ela entendeu que é a live que tá fora do ar. Não, agora a live tá funcionando. Ainda estamos sem internet local aqui porque tá no hotspot, né? Mas tá no ar sim. E olha só. Agora começa a parte tecnológica de tirar a plataforma do ar, que é o momento em que o Alexandre de Moraes emite uma ordem que deve ser cumprida pela estrutura de internet do Brasil e pode cumprir esse bloqueio de várias formas, né? Dentre as formas está aí a possibilidade de bloqueio do DNS, que é a forma mais simples, mas também a possibilidade de bloqueio do IP, dos IPs, que são os endereços de internet dos servidores. Então, de forma simples, tá, gente? O bloqueio agora vai rolar. O que resta agora para o Elon Musk é utilizar politicamente isso. A intenção do Elon Musk é exatamente essa, utilização política do bloqueio, que consiste em dizer que o Alexandre de Moraes apresenta um risco. Sim, a estratégia dele é essa. O Alexandre de Moraes apresenta um risco concreto para a liberdade de expressão. É essa a conversa agora que ele vai tentar emplacar. Se vai dar certo, eu não sei, porque a plataforma X não tem esse poder de convencer a população. Mas que coisas ridículas já estão acontecendo, isso eu posso garantir para vocês. Como, por exemplo, alguns deputados, alguns parlamentares bolsonaristas estão pedindo intervenção dos Estados Unidos para proteger a plataforma X. Agora, imagine o seguinte, parlamentares brasileiros, onde chega a vergonha alheia, parlamentares brasileiros estão pedindo, deixa eu trazer para vocês aqui, parlamentares bolsonaristas estão pedindo bloqueio da intervenção dos Estados Unidos no Brasil. Gente, intervenção é uma coisa extremamente complexa. Para rolar uma intervenção internacional, a única possibilidade dentro do direito internacional para que exista uma intervenção internacional é quando existem ofensas aos direitos humanos, né? Genocídio, essas coisas assim. No entanto, nós temos parlamentares bolsonaristas pedindo uma intervenção internacional dos Estados Unidos no Brasil, porque o Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X, né? Nem é o Alexandre de Moraes, é importante dizer isso, o Supremo Tribunal Federal, porque a Suprema Corte Brasileira determinou a suspensão de uma plataforma que parou de seguir a lei brasileira e não tem mais um representante aqui no Brasil, como é o que manda a lei brasileira. Nós temos aí os bolsonaristas que são patriotas, olha só o nível da coisa. Deixa eu pedir um pix aqui, tá desse lado de cá, deixa eu ver se eu giro aqui para eu conseguir apontar para o lado que eu sempre apontei. Então, só um giro aqui no... Isso, agora deu. Tá aqui, gira para o lado de lá. E agora sim. Pix 31997692494. Ajudem, tá, gente? É muito importante a ajuda de vocês. Agora nós temos os bolsonaristas, parlamentares vira-latas, pedindo, olha, patriotas, e agora eu quero a reflexão de vocês junto comigo aqui. Sim, os patriotas, que são os parlamentares alinhados ao Bolsonaro, que seriam supostamente patriotas, eles estão pedindo uma intervenção dos Estados Unidos. Existe uma possibilidade de intervenção sem guerra? É bem difícil, né? Então, na prática, o que os parlamentares bolsonaristas... E olha, você que é bolsonarista que está na live, passa vergonha com isso. Os parlamentares bolsonaristas estão pedindo intervenção dos Estados Unidos por causa da ordem soberana nacional de suspender uma plataforma que parou de cumprir a lei brasileira. Para ter uma intervenção é preciso ter guerra. Então eu vou traduzir para vocês o que os bolsonaristas estão pedindo. Estados Unidos, mandem o exército de vocês para matar os nossos jovens do exército brasileiro, para matar os nossos profissionais das Forças Armadas,
para matar o povo brasileiro porque a Suprema Corte brasileira decidiu suspender o X. É isso. É importante traduzir porque talvez os bolsonaristas que estão aqui ouvindo não passem tanta vergonha, porque talvez eles acreditam que existe a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos acontecer com o Biden dando uma canetada. Vou demitir o Alexandre de Moraes, assinado Biden. Não é assim que funciona. Como os Estados Unidos não possuem soberania sobre o Brasil é um país soberano, o que os bolsonaristas estão pedindo, quando eles fazem um pedido de intervenção dos Estados Unidos no Brasil, é que os Estados Unidos mandem as Forças Armadas Americanas para explodirem o Brasil, para matarem as pessoas das Forças Armadas brasileiras, né, para estabelecerem de volta o X no Brasil. E aí, só para compatibilizar um pouquinho com o que é o bolsonarismo, tá, gente? Só para que vocês tenham uma noção mais adequada do que é o bolsonarismo, eu gostaria de perguntar agora para os bolsonaristas presentes: quantas vidas brasileiras valem a plataforma do Elon Musk? Você que é bolsonarista, Elisiel, Fábio Elisiel, e também o 16%, quantos soldados, né, de acordo com esse pedido aqui dos parlamentares bolsonaristas, e eu estou conversando com vocês para vocês terem noção, estou trazendo esse ponto para vocês terem noção do nível de falta de coerência dos bolsonaristas, só para vocês terem uma ideia de como o bolsonarista é idiota. Aí eu pergunto para vocês, por causa de uma decisão da Suprema Corte brasileira, o X vai sair do ar. E aí os parlamentares bolsonaristas estão pedindo aos Estados Unidos uma intervenção no Brasil. Para ter uma intervenção no Brasil, eles precisam fazer com o Brasil o que Israel está fazendo com a Palestina. Mandar exército para jogar bomba para matar pessoas. E aí eu pergunto, quantas vidas brasileiras valem a plataforma X do Elon Musk? Quantas vidas brasileiras os bolsonaristas estão dispostos a entregar em sacrifício? Olha, vidas de combatentes, né, de Forças Armadas, jovens do Exército Brasileiro. Quantas pessoas eles estão dispostos a sacrificar quando pedem uma intervenção dos Estados Unidos? Ou será que eles acham realmente que uma intervenção dos Estados Unidos vai ser... Uma intervenção dos Estados Unidos seria uma intervenção do tipo... Ah, vamos mandar uma banda famosa, vamos mandar a Madonna cantar pelada no Brasil para incentivar o Alexandre. Talvez a Madonna cantando pelada aqui, o Alexandre de Moraes vai se sensibilizar e vai liberar o X para fazer o que ele quer no território nacional. Então o que eu queria chamar a atenção de vocês é que quando o bolsonarista ele tem a coragem de apoiar um pedido desse, né, quando o bolsonarista tem coragem de estar do lado de parlamentares que estão dispostos a pedir o sacrifício do povo brasileiro por causa da plataforma do Elon Musk, a gente está numa situação em que estamos num nível de viralatismo tão grande, mas tão grande que é preciso colocar o cérebro de determinados brasileiros dentro do vaso e dar descarga. E aí me perguntam, tá? Quando me perguntaram se o... Como é que chama o cara? O Pablo Marçal é pior que o Bolsonaro? Se o Pablo Marçal tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro, será que o Pablo Marçal estaria disposto a pedir os Estados Unidos para iniciar uma guerra com o Brasil, uma guerra que obviamente o Brasil perderia, porque a gente sabe que a maior capacidade militar do mundo é dos Estados Unidos. Então, os caras têm coragem de pedir aos Estados Unidos que iniciem uma guerra contra o Brasil por causa de uma plataforma de comunicação na internet. E aí a gente precisa se perguntar nesse momento, será que o bolsonarista tem ideia do que eles estão pedindo? Será que os bolsonaristas têm ideia de como eles são imbecis? E aí que eu digo para vocês, quando o Pablo Marçal chega destruindo o bolsonarismo, como o Pablo Marçal está destruindo o bolsonarismo, o Pablo Marçal, de uma certa forma,
E eu não estou nesse momento levando em conta o fato do Pablo Marçal ser contra o Lula, e não estou dizendo que o Pablo Marçal vai cumprir o que ele está prometendo, tá? Mas o fato do Pablo Marçal estar acabando com o bolsonarismo, e eu vi o Conde falando a mesma coisa, achei muito interessante também, o fato do Pablo Marçal estar acabando com essa doutrina de imbecilidade, que está disposta a pedir que os Estados Unidos iniciem uma guerra contra o Brasil para satisfazer os interesses do Elon Musk, isso aí vai embora com o bolsonarismo. Porque no dia que o Pablo Marçal pediu uma coisa dessa, eu vou dizer para vocês que aí ele se alinhou com o bolsonarismo. Antes disso, é melhor achar que é um camarada que tá no outro eixo, né? Tá lá defendendo direita, defendendo liberalismo, mas para chegar no nível do bolsonarismo e pedir uma coisa dessa tem que ser altamente estúpido. Vamos mudar de assunto, claro. Queria pedir para vocês ajudarem com o Pix aqui no 31 99769 2494. E tá aí. E tá aqui 7-0, né, 0 Elon Musk. O Elon Musk tá pelejando de todo jeito, não vai dar não, tá, gente? Então tá aqui, né? Musk faz chacota com decisão para suspender o X e ameaça Moraes. Sua prisão será real. Sim, ele fez a chacota. O Elon Musk está realmente acreditando que ele vai conseguir, através da influência dele, derrubar o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Parece que ele não tem informações, que o sonho dele já acabou, porque o Alexandre de Moraes está mais forte do que nunca. E após o prazo expirar, X desafia ordens de Moraes e admite expectativa de bloqueio. Aqui, deixa eu ver um negócio aqui. O 16%, que agora já conseguiu subir um pouquinho. Léo, nada justifica agora vocês ficarem desmoralizando o jornalista que divulgou as conversas ilegais do Xandão. Deixa eu te contar uma coisa, 16%. E eu queria pedir ajuda, eu gostaria que você pedisse ajuda para qualquer pessoa que tiver condições de te ajudar nesse sentido. Me fala qual conversa do Alexandre de Moraes que é ilegal. Vou te falar o que é ilegal. Ilegal é uma atitude que vai contra a lei, tá bom? E lei, apesar de lei ser um ato normativo do executivo junto com o legislativo, ou seja, legislativo legisla, o executivo sanciona, a gente entende também como lei, apesar de não ser lei, né? Acima da lei nós temos a Constituição. No sentido popular, a gente entende como lei, então, o ato que vem do parlamento, mais o executivo, e a Constituição, apesar de que essa não seja lei estrito sensu. Quando você diz que... e eu sei que, obviamente, todos os bolsonaristas estão com essa teoria, gostaria de fazer uma pergunta para você. Desafio que você vá nos grupos bolsonaristas agora e me traga uma informação nesse sentido. Quando que as conversas do Alexandre de Moraes e de seus assessores são ilegais? Você precisa mostrar para mim onde as conversas estão infringindo a lei. Se é o ato de conversar que é ilegal, se é o conteúdo das conversas que é ilegal, ou se é aquilo que se diz na conversa que foi um ato ilegal, contrário à lei. Traz para mim para fortalecer aqui a live, para eu ter condições de ampliar, obviamente, a informação das pessoas, porque eu não consegui ver nada de ilegal em tudo que foi divulgado até agora. Eu só vi piada para fazer bolsonarista, que agora é marçalista, bater as palmas. Enquanto eram bolsonaristas, estavam batendo as palmas. Quem está indo para o lado do Marçal não está nem aí mais para o caso Alexandre de Moraes. Muito obrigado, Carlos Eduardo Lessa, que diz: a estupidez é muito grande. Sim, estupidez gigante. De Belo Horizonte, olha, Carlos Eduardo Lessa, obrigado, participando lá de BH. E eu queria pedir para vocês deixarem aí o Sapeca Xandão e deixarem a importantíssima curtida para a gente aumentar o alcance, tá, gente? E deixa eu trazer aqui. Traz então, gente, eu peço para vocês que me ajudem achando onde que as conversas do Alexandre de Moraes são ilegais. Achem, por favor, ilegalidades. E agora deixa eu agradecer quem mandou Pix. Muito obrigado aqui, o Albertino e o Leôncio e a Mônica. Agradecendo também Cati pela grande ajuda aqui, um super sticker aqui no canal. Muito obrigado, Cati.
E muito obrigado também quem mandou Pix. Quem puder mandar Pix, a gente está aqui, 31 99769 2494. Eu percebi que quando a gente deixa aqui o Pix no vermelhinho, a gente consegue ganhar mais Pix. Então, muito obrigado a todos que puderem ajudar, agradeço muito. E vamos dando sequência aqui nas notícias, tá? Eu tô fazendo essa pergunta porque eles estão criando um monte de névoas sobre o caso do Alexandre de Moraes, tá, gente? Então, olha, criando essa ideia de que há irregularidade aqui, há irregularidade ali, mas ninguém sabe explicar qual que é a ilegalidade. Até agora não apareceu um para falar, olha, o ato ilegal foi isso. Nenhum. Ninguém sabe explicar. É a mesma coisa do crime da Dilma que produziu o impeachment. Ninguém sabe explicar qual crime a Dilma cometeu. Falam que a Dilma cometeu crime. Ninguém até hoje soube falar. Foi esse crime que a Dilma cometeu. É só vergonha. Sim, o bolsonarismo é uma instituição feita para passar vergonha e é isso que os bolsonaristas fazem. Então tá o desafio aqui. Obrigado mais uma vez, Cati, Carlos Eduardo Lessa. E vamos nessa. Tá aí o desafio. Me diga qual ilegalidade, para quem está trazendo as informações que o Alexandre de Moraes cometeu ilegalidades, gostaria que vocês trouxessem quais ilegalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes. Gente, vocês vão ver que até o final da live não vai aparecer. Coisas básicas como o que é comunismo. Quando a gente pergunta para o bolsonarista, ele não responde. Ele é só um papagaio, ele só repete. Ele não tem a menor condição de debater os temas. E olha, outra notícia que é muito importante, que de uma certa forma mostra que o Alexandre de Moraes não está nem aí para chantagenzinha, tá? Não tem preocupação do Alexandre de Moraes com as chantagenzinhas realizadas pelo Elon Musk. Claro, o Elon Musk quer usar o bloqueio para dizer que no Brasil não tem liberdade de expressão. A vontade do Elon Musk é exatamente que as redes sejam sim bloqueadas, né? Da mesma forma que eu disse para vocês que a vontade do Pablo Marçal era que bloqueassem as redes dele, porque a partir do bloqueio ele ia virar notícia, ia conseguir divulgar para todo lado que estava sofrendo censura, a estratégia do Elon Musk é a mesma. Depois do bloqueio do X, ele vai falar ao redor de todo mundo que o Brasil está censurando a liberdade de expressão e assim por diante. Mas o Alexandre de Moraes não se rendeu à chantagem. Apesar de ter toda uma complicação, apesar de todo mundo saber que ele vai fazer esse desafio, apesar de que todos vão dizer que sim, que rolou aí coisa errada, porque uma instituição brasileira bloqueou a liberdade de expressão. Vamos falar isso. Mas o Alexandre de Moraes não está nem... O STF também não está nem... Vão bloquear o X, sim. A Sidney Vieira está falando, já passaram 2 horas e nada. Alana, faz uma pesquisa para mim, por favor. Se alguém souber e puder me dar uma indicação... Qual que é o teor da decisão de bloqueio, até para que eu consiga dizer para vocês onde deve estar agora nesse momento, né, que eu também sou da área de TI e estudei bastante essa questão de telecomunicações e redes, eu tenho noção mais ou menos do que pode estar acontecendo agora na questão dos bloqueios. Mas um resumo, tá, gente? Como que normalmente acontece uma decisão judicial para bloqueio? O Alexandre de Moraes não é o cara que bloqueia. O STF não tem o poder de bloquear o X. O STF vai dar ordem para a espinha dorsal da internet brasileira bloquear o X. E a ordem vai para os provedores grandes, que são responsáveis pela comutação. Na internet existem equipamentos que são os roteadores, e os roteadores são como grandes carteiros. Eles recebem os pacotes de dados e levam esses pacotes de dados para outros lados. São como centros de distribuição da logística. Para bloquear a plataforma X, é preciso que o Alexandre de Moraes intime todos os operadores de roteadores que façam esse bloqueio. Então, vamos imaginar que tem um roteador, um grande roteador que interliga o Brasil à Europa. É preciso que esse roteador seja programado para bloquear os endereços de internet do X. O roteador responsável pela comunicação entre o Brasil e os Estados Unidos. É preciso que esse bloqueador seja configurado. Mas não adianta o Alexandre de Moraes tentar mandar uma ordem para que os operadores desses roteadores bloqueiem com 20 minutos. Então, sempre tem. Primeiro, a plataforma X, ela foi intimada
a responder em 24 horas. Como a plataforma X não respondeu em 24 horas, agora o STF tende a mandar uma ordem para todos os operadores de roteadores para que eles bloqueiem. Mas é preciso, obviamente, dar prazo para esses operadores de roteadores. Então, a primeira ordem foi para o X. Por que não vai acontecer da forma como as pessoas estão pensando nesse momento? Coisa do tipo, olha, passou das 24 horas, já vai sair do ar imediatamente. Não é assim que funciona. Primeiro, os operadores de internet no Brasil, os responsáveis técnicos pela operação da internet no Brasil, vão receber essa ordem do STF, e uma vez que eles receberem essa ordem do STF, eles têm o prazo para cumprir. Vamos imaginar que é 24 horas. Então, do momento que eles forem intimados, até 24 horas depois, eles podem bloquear. Luiz Carlos Alves Pereira. É via satélite, burro. Não entendi o que é via satélite. Luiz Carlos Alves Pereira. Você está querendo dizer que toda a internet do mundo é via satélite? Eu acho que... Não, eu indico para você se matricular, então, em engenharia de telecomunicações, que aí, né, vai ter aquela coisa assim... Luiz Carlos, conheça a fibra ótica. Fibra ótica, conheça o Luiz Carlos. Luiz Carlos, conheça o limite da banda de radiofrequência. Banda de radiofrequência, se apresente pro Luiz Carlos. E aí, obviamente, eu garanto para você que depois desse momento você vai ter uma revelação fantástica. Nunca que o satélite vai ter a condição de distribuição de dados que nós temos com as fibras óticas. Mas tudo bem. E aí, né, a vergonha que o Brasil decidiu passar, parlamentares bolsonaristas pedem intervenção dos Estados Unidos após ordem de suspensão do X. Eduardo Bolsonaro fez um pedido direto ao Congresso dos Estados Unidos por conta das decisões de Moraes contra Elon Musk. Deixa eu ver se já temos aqui, né, a decisão. Eu estou tentando encontrar o teor da decisão só para saber quanto tempo que as plataformas operadoras de dados, né, do caso da comutação de dados, quanto tempo que essas plataformas têm para bloquear. E aí, deixa eu ver. Fábio Barreto, vamos ver o que diz aqui, logicamente, aqueles que esperam ver primeiro para depois crer. Ele diz, ai, 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 o X caiu, o guru Estopa acertou, até o Boninho chamou o Musk para um papo e disse, Elon, eu posso te ajudar? Olha, todo mundo... Eu vou contar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que não vai faltar, é puxa-saco de gente rica. Isso não vai faltar de jeito nenhum. Mas, como que o Boninho vai ajudar o Elon Musk? O Boninho tem o poder que emana do povo, que é ser do poder judiciário. Então, enquanto, cara, ó, de boa, enquanto o Alexandre de Moraes não se curvar a chantagem do dinheiro, enquanto o Alexandre de Moraes não estiver disposto a se vender e começar a dar decisões em favor do Elon Musk, porque ele vai receber por fora, Boninho pode ajudar, o Batman pode ajudar, o Batman pode ajudar, pode chamar a Mulher Maravilha para ajudar, pode chamar quem quiser, quem tem a caneta que realmente representa o poder na prática são os 11 ministros do STF. E Alexandre de Moraes tem a maioria dos ministros apoiando ele em toda a canetada que ele dá. Então, Boninho, Malafaia, seja lá quem for, perto do Xandão é apenas um cara que, se o Xandão piscar o olho, manda pra papuda. Goste você ou não, Fábio Barreto. Ah, é um absurdo. Alexandre de Moraes é um ditador, não quero nem saber. Enquanto ele estiver sendo ditador e estiver ditando regras para sapecar o inimigo, tô achando ótimo. Enquanto ele estiver sendo ditador para manter a soberania nacional contra os ataques de um playboy internacional, de um Elon Musk, tá bom. Não quero nem saber da sua opinião a respeito do Xandão ditador. Não quero nem saber. Que Xandão ditador dite as regras como ele quiser. Em especial nesse momento, que ele está ditando as regras obedecendo à lei brasileira, obedecendo à Constituição brasileira. Se não tem representante do Brasil, sai do ar. Simples, básico. Por que que o cara não vai ter representante no Brasil, sendo que isso é uma regra que se aplica a todos? E aí, o que que acontece? Boninho vai ajudar? Se Boninho fosse ajudar, não tinha aqui, ó, bolsonaristas tentando contratar um matador para matar Xandão. Como é que tá? A vergonha tá tanto, o desespero tá tanto, a agonia tá tanta, que os caras agora já desistiram dessa palhaçada. A galera tá escrevendo aqui, ó, Xandão,
meu ditador preferido, né? Pode chamar Xandão, pode escrever aí mesmo, ditador Xandão, esse é bom. E não é bom não, é bom, com acento no A e O no final, B-A-O com acento no A. Então é ditador Xandão, vírgula, esse é bom, e exclamação, porque aí, olha, quero nem saber se a sua opinião é que o Xandão é ditador, o que importa pra mim é que ele não vai deixar um playboy internacional mandar dentro do Brasil, simples assim. Me desculpa, cara. Nós somos um país soberano. Você acha que uma plataforma da China consegue entrar nos Estados Unidos e mandar nos Estados Unidos e desobedecer a lei americana e ainda rir da cara de um ministro da Suprema Corte americana? Respeito, meu amigo. Por isso vocês gostam da Venezuela, tá explicado. Deixa eu perguntar para você uma coisa, 16%. Porque você traz muitos assuntos aqui, bem conectados à adolescência. No momento que você fala uma coisa dessa, eu queria perguntar para você. Carlos Eduardo Lessa, o STF tem o direito de errar por último, segundo o velho Rui. E se errar, o STF tem o poder de transformar o erro em acerto. Porque é ele que fala, no final das contas, o que está errado e o que está certo. Você já viu 16%? O povo da Venezuela já conversou com as venezuelanas, com os venezuelanos? Você já teve essa oportunidade? Se não, tenta conhecer os venezuelanos pela internet. Quando eu estava fazendo minha cidadania italiana, eu conheci uma venezuelana que estava cursando na Itália Relações Internacionais. Muito, mas muito inteligente. Essa venezuelana tinha total noção a respeito do que está acontecendo na Venezuela e não era das classes pobres venezuelanas, senão ela não estaria na Itália fazendo um curso que na Itália é muito mais caro. Então eu digo para você que talvez seja a hora de você começar a fazer sua opinião, não a partir do que dizem a você a respeito da Venezuela, mas talvez fazendo uma pesquisa, conversando com venezuelanos, para tentar entender o que está acontecendo. Já que o estudo de cientistas políticos, como nós temos o Igor Fuser, que fala bastante sobre isso, vai para a Venezuela, trabalha na Venezuela um tempo, faz sua pesquisa, parece que a tese de doutoramento dele foi feita a respeito da questão da Venezuela, mas já que o estudo dessas pessoas não tem valor para você, tente fazer amizade com o pessoal da Venezuela, que talvez você está falando bobagem sobre a Venezuela, talvez você tenha uma impressão errada a respeito da Venezuela. E aí a Tere, vou até voltar aqui, porque a Tere mandou pra gente aqui um superchat escrito: Xandão, meu malvado favorito. Então, enquanto vocês elegeram o Bolsonaro como Bolsonaro opressor, nós aqui do campo progressista temos a nossa versão. Nós temos o Xandão ditador. Esse é bom. Então, sofram principalmente, claro, porque esse careca que aparece para vocês nesse momento, que vocês estão tentando contratar um assassino para matar, ele só está no STF porque vocês derrubaram a Dilma deu lugar ao Temer, e o Temer foi o cara que indicou o Xandão. Então, imagino que vocês sabem, bolsonaristas, vocês sabem que o Xandão está por lá porque vocês pediram fora Dilma, fora PT. Então vamos lá, né? E olha só. Aí o 16 pergunta: por que a esquerda não fala da China? Porque é capitalista, né? Marçal vai fazer SP Xangai. Olha, se a esquerda não fala da China, eu não sei. Eu queria aproveitar esse momento para dizer que há muito tempo eu falo sobre a importância da esquerda dar exemplos de países que estão dando certo e mostrar que esses programas, por exemplo, a tentativa do Lula industrializar o Brasil, a tentativa da Dilma em aumentar a disponibilidade energética do Brasil, ela estava acontecendo no momento que a China estava fazendo o mesmo. Aqui no Brasil nós tivemos o movimento Gota d'Água e outros movimentos de sabotagem que interromperam aquele crescimento, obviamente a Marina Silva no meio, que interrompeu o crescimento das usinas hidrelétricas no Brasil, enquanto na China não aconteceu nada disso. Lá eles fizeram as termonucleares e agora
eles estão com muito mais capacidade de produção que o Brasil. Para vocês terem uma ideia, depois que a China construiu as últimas usinas, ela passou a produzir o aço pro Brasil. A gente tira minério aqui no Brasil, manda para a China, lá na China ele vira aço e a gente compra da China o aço pronto, porque na China é barato produzir por causa da disponibilidade energética. Então todos esses projetos que o progressismo brasileiro faz, ele poderia sim usar essa estratégia de falar, olha, nós estamos fazendo como a China, nós estamos fazendo como o Reino Unido. O Lula adicionou um pouquinho disso no seu discurso, mas é uma quantidade tão pequena que eu ainda acho que ele deveria colocar mais. Porque quando o político dá a ideia de que ele inventou aquele projeto, ele cria uma situação complicada que é mais ou menos assim, vai ter muita gente falando que não vai dar certo. Mas no momento que ele chega e fala, nós vamos fazer aqui no Brasil da mesma forma que fizeram na China. Nós vamos criar polos industriais para gerar emprego. Aí a coisa fica mais difícil de ser contestada, né? Por que não vai dar certo no Brasil se deu certo na China? Eu sempre fui a favor dessa abordagem. A esquerda talvez não siga essa abordagem exatamente porque eu que trouxe em primeira mão, porque quando eu estava na Inglaterra, eu vi que lá na Inglaterra tinha muitas coisas que o PT tentava fazer no Brasil. Eu falei, olha, se começassem a mostrar que dá certo aqui na Inglaterra, seria melhor do que ficar tentando buscar a justificativa em Marx, né? Porque muita coisa que a esquerda tenta fazer, ela tenta buscar em filósofos. É o Marx, isso está no socialismo. Mas se buscasse nos países desenvolvidos, acabava a possibilidade do cara falar que é comunismo. Peraí, como é? O que você está querendo dizer que é comunismo? Nós estamos copiando isso da Inglaterra? Já pararam para pensar? Como que a gente teria a direita brasileira, o MBL, falando que um projeto do Lula é comunismo, se o Lula trouxesse o projeto dizendo, olha, esse projeto aqui é um projeto que a gente está copiando lá do Reino Unido, da Inglaterra, ou então esse projeto aqui é um projeto que a gente está copiando dos Estados Unidos, quebrou a perna de todo mundo. Ninguém mais pode criticar, mas cada um sabe como faz o seu discurso político. Quem sou eu, né? Como é que chama mesmo? Eu acho que é a Ivana Panhotta. Eu acho que é ela mesmo. Quem sou eu, dona Ivana, para falar sobre comunicação, né? X admite que não obedecerá a Moraes e aguarda a ordem de bloqueio. Dando sequência, tá aqui, ó. X admite que não obedecerá a Moraes e aguarda a ordem de bloqueio. É uma briga, tá, gente? O X não está... O Elon Musk não tá nem aí, porque o Elon Musk... ele comprou a plataforma com dinheiro de banco. E no lugar dele colocar o patrimônio dele como garantia, ele colocou a plataforma em garantia. Então, os bancos foram idiotas o bastante para financiarem para um Playboy um brinquedinho, e no lugar de colocar o patrimônio do Playboy como garantia de empréstimo para a compra desse brinquedinho, o brinquedinho é a garantia de empréstimo. Então, se a coisa não dá certo, os bancos vão cobrar quem? O próprio X. Então, se o X quebrar, os bancos vão cobrar o próprio X. Os bancos estão desesperados com isso. Já o Elon Musk está muito tranquilo, porque afinal de contas, o que ele vai perder no momento que ele tira a plataforma de um país com 200 milhões de habitantes como o Brasil? Olha, tirou a plataforma de um país com 200 milhões de habitantes, mas ele não vai perder dinheiro. Então, quando ele puder usar a plataforma para ficar brincando, ficar fazendo chantagem, ele está extremamente tranquilo. Suzana Cristine, Léo, respire e bebe um pouco de água para hidratar. Alana, se estiver me ouvindo, né, traz um pouquinho de água para mim sim, porque foi uma viagem bem longa por causa de muito trânsito, muita gripe. E agora, claro, já estamos aqui em Porto Alegre, já está mais tranquilo. Elon Musk cumpriu uma avalanche de ordens de remoção de conteúdo no X fora do Brasil. Então, o mesmo Elon Musk que dentro do Brasil desafia a justiça brasileira, fora do Brasil ele não faz a mesma coisa. Ele sabe que fora do Brasil não adianta ele tentar fazer chantagem com o governo dos Estados Unidos, por exemplo. Então, fora do Brasil ele obedece ordens judiciais. Aqui dentro do Brasil ele brinca de desrespeitar o Xandão. Só que o Xandão não vai se curvar ao Elon Musk. Só um segundo. Tá aí, promessa feita, bebi água e vamos nessa. Nossa.
Então, gente, olha, de uma forma muito simples, tá? A vontade do Elon Musk de não cumprir as ordens aqui no Brasil é exatamente para causar esse estresse, para causar briga com Alexandre de Moraes, porque no meio dessa brincadeira ele quer emplacar ao redor do mundo a ideia de que o Brasil tem uma ditadura no poder judiciário. É a teoria que eles estão tentando levantar. E lembrando, eu fiz uma análise contextualizada daquele que seria o plano do Elon Musk. O Elon Musk quer trabalhar da seguinte forma: o bolsonarismo está tentando emplacar a ideia de que aqui dentro do Brasil existe uma ditadura do poder judiciário que está perseguindo o Bolsonaro. E aí, no meio dessa brincadeira, trouxeram a ideia de que o Alexandre de Moraes seria o responsável pela perseguição aos candidatos bolsonaristas. Com essa teoria, os caras conseguiram... Ah, Ivana, não é você não, desculpa, agora que eu vi a fotinha da Ivana aqui, não é não, eu só lembro que é outra pessoa com o nome I. Quem que é mesmo, Alana, aquela pessoa que... Eu confundi, desculpa, Ivana, agora eu vi essa fotinha, eu lembrei, não tem nada a ver com você. Mas enfim, também conta a falta d'água, faz o cérebro ficar murcho, aí a gente esquece os nomes. O plano central do Elon Musk, a ideia central do Elon Musk basicamente ele cria essa situação de estresse aqui dentro do Brasil para dizer ao redor do mundo que aqui no Brasil a liberdade de expressão está sendo censurada. E no meio, ele vai dizer que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro. Lá já criaram a teoria, junto com o Estadão, Folha de São Paulo, de que o Alexandre de Moraes seria responsável pela derrota do Bolsonaro por ter perseguido Bolsonaro e os demais bolsonaristas dentro lá das eleições de 2022. O que ele pretende conseguir com isso? Lógico que o Bolsonaro não volta para a presidência do Brasil como presidente, porque ele é inelegível. E outra coisa, ele não teria votos. Agora, principalmente, tá, gente? Depois desse fim real aí do Bolsonaro. Então, no meio de tudo isso, no meio de toda essa confusão, o que o Elon Musk está querendo é enfiar o Bolsonaro goela abaixo através de um golpe. Da seguinte forma, olha, vamos levantar consideravelmente essa teoria de que o Bolsonaro, ele só não ganhou no Brasil porque o Alexandre de Moraes atrapalhou o processo eleitoral. Qual que é a primeira coisa, né? Fazer o Alexandre de Moraes ter medo e recuar, igual o Bolsonaro está tentando fazer ele recuar e encerrar o inquérito das joias. Na sequência, continuarem pressionando o Alexandre de Moraes. Se conseguirem fazer o Alexandre de Moraes ficar com medo, o próximo passo é dizer que o Alexandre de Moraes foi responsável pela derrota do Bolsonaro. E o que isso ocasionaria? Né? No máximo, novas eleições. Mas como o Bolsonaro não pode ser candidato, eles vão empurrar o Bolsonaro através de um golpe. Isso é o que o Elon Musk planejou, é o que o Elon Musk sonhou, mas já começou dando errado. Porque o Estadão perdeu a reputação imediatamente, a coisa não pegou liga, depois chegou o Silas Malafaia chamando para o grande evento de derrubar o Alexandre de Moraes, e dentro desse evento teve um racha que a própria direita brigando com a direita, o próprio Bolsonaro já pulou fora do evento com medo de ir preso, porque ele percebeu 2 pontos, né? Bolsonaro está com medo de chegar lá, ter muita bagunça e ir preso, ponto 1. Ponto 2, esse mesmo Bolsonaro, que é o motivo do evento segundo o Silas Malafaia, é o Bolsonaro que já não chama ninguém para evento porque o público do Bolsonaro está com o Marçal. Marçal não vai participar desse evento. Então, de uma forma simples, estou tentando achar a pilha aqui do ar-condicionado que agora está esquentando muito. De uma forma simples, o Alexandre de Moraes está tranquilo em relação à tentativa de golpe. Não vai ter golpe. Sem adesão, não tem golpe. E não rolou a adesão do bolsonarismo, porque o bolsonarismo virou marçalismo. No meio de todo esse desespero de um bolsonarismo que virou marçalismo, o próprio Bolsonaro já avisou que não vai comparecer no evento. Lógico, o que ele vai fazer? Bolsonaro sabe que se ele comparecer no evento que vai flopar, ele vai basicamente passar vergonha. Então o que ele faz para não passar tanta vergonha? Ele fica escondidinho lá perto do evento e espera. Se o evento flopar, que é o que parece que vai acontecer, ele fala que ele desconvidou, que ele desconvocou, que não tem nada a ver, que não é falta de popularidade dele, que é ele que desconvocou.
Mas se o evento encher, ele corre para o evento para falar que o evento encheu por causa dele. Então, é tudo maracutaia, é tudo um esquema muito claro aí que a gente consegue perceber, um esquema muito claro para tentar fazer com que, né, as jogadas funcionem. Mas eu não acredito muito que funcione, não. A visão que eu estou tendo é de um bolsonarismo que está descendo ladeira abaixo, um bolsonarismo que agora está virando marçalismo e uma tentativa do Elon Musk que acabou. Não rolou. Luiz Carlos Alves, você está mentindo. Não, Luiz Carlos. Por que eu estou mentindo? Prova que eu estou mentindo. Alana, me salva aqui. Você tem que ligar para mim o ar-condicionado. Se estiver assistindo aí, eu te peço que venha e me ajude, porque agora esquentou sem dó. Carta Capital. Após descumprir ordem X desesperar bloqueio no Brasil. E Musk ofende Moraes. Sim, é claro que eles esperam bloqueio no Brasil. Eles desejam. É só a tomada ali que está fora e eu tô aqui espetado no cabo. É claro que eles esperam um bloqueio no Brasil. Eles estão trabalhando pelo bloqueio no Brasil. Sem o bloqueio no Brasil, eles não podem falar que o Brasil está censurando todo mundo. Né? Não podem fazer essa ideia de que existe um Xandão, né, super ditador no Brasil que estaria censurando todo mundo. É só tirar a tomada e colocar a tomada do ar-condicionado que está pendurada aí. Nós estamos Vai ficar na bateria? Não, tá no celular o hotspot. Então vamos lá. Muito obrigado a quem está participando. Queria lembrar vocês... Alan deu um tchauzinho. Queria lembrar vocês da importância de ajudar com o Pix. Tá aqui 31997692494. Vou deixar aqui... Ó, o cara tá comparando o mito com o ladrão. Então, é uma coisa bizarra, mas quem chama o Bolsonaro de mito tá desrespeitando a mula sem cabeça, tá desrespeitando o Saci Pererê, tá desrespeitando o folclore brasileiro e todos os mitos, né? Então, o Bolsonaro não é o mito. O Bolsonaro, ele é o ladrão. Então, não dá para comparar o mito com o ladrão. Enquanto isso, na esquerda, desfiles destes. Isnaldo Salvador. Olha, Isnaldo, será que uma pessoa só representa toda a esquerda? Porque se uma pessoa só representa toda a esquerda e eu for buscar uma pessoa para representar todo o bolsonarismo, basta eu citar aquele cidadão bolsonarista que entrou numa festa de aniversário e matou o outro cara no dia do aniversário dele porque eles tinham uma divergência a respeito de quem seria o candidato à presidência da República. Pergunta básica, né? Será que esse camarada que matou um colega de trabalho, ou que matou um trabalhador de esquerda ali por nada, será que ele representa o bolsonarismo? E vamos um pouquinho além. Já que você acha que uma pessoa que cantou o Desfiles Destes representa a esquerda, será que eu posso representar o bolsonarismo com 30 pastores? Eu vou buscar os 30 pastores estupradores que foram presos esse ano, mas foram mais de 30. Mas eu vou pegar 30 que são os pastores que estão ali em outras fotos com foto do Bolsonaro. Então, se você acha que apenas uma pessoa é suficiente para representar toda a esquerda, eu vou dizer para você que eu vou escolher exatamente aqueles pastores que foram presos por estupro para representar a direita. E você gostaria de dizer que, enquanto isso, na direita, está lá e bota um pastor preso porque estuprou uma criança, ou a fiel, e assim por diante, né? Coisa estranha. Então vamos respeitar. Esse identitarismo é um cavalo de Troia dentro da esquerda. E como temos esse cavalo de Troia dentro da esquerda, a esquerda não sabe expurgar, julgar para fora esse cavalo de Troia, ele fica, obviamente, né, trabalhando contra, sim, contra a nossa dignidade. Mas isso não é tudo que a gente tem para oferecer, não. Então, respeita. Sapeca Xandão, a galera tá deixando aqui o Sapeca Xandão. Enquanto viola decisões do STF, Elon Musk reposta foto com Bolsonaro e acusa Moraes de cometer crimes. Olha, gente, eu não sei onde o Elon Musk quer chegar, mas no momento que ele coloca uma foto com Bolsonaro, ele acabou se assumindo aí como um cara que está defendendo o Bolsonaro, e isso faz com que as atitudes dele sejam todas vistas como atitudes politizadas, né, como intenções políticas. Ele não está lutando pela liberdade de expressão, ele está lutando contra digamos que ele está lutando contra
É porque as bobagens, às vezes, elas desconcentram a cabeça da gente aqui. Pra quê? A pergunta do cara: Léo, já namorou alguma mulher que não seja loira ou ruiva? Meu Deus, olha o que surge. Olha o que surge durante a live. Já 16%. Já. Sim. Por quê? Você acha que eu sou um... Quando você olha pra mim, você pensa que eu sou o cara que tem aquela seleção ali de loira ou ruiva e tenho, como você, seu harém das 200 mulheres e as minhas 200 serão 100 loiras e 100 ruivas? Não. Não. 16%. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Até, como é que fala? Até desconcentra a gente, porque as perguntas às vezes são engraçadas. E a Lana sabe por que eu tô achando graça aqui, mas enfim. Enquanto viola decisões do STF, Elon Musk posta foto com o Bolsonaro. Na hora que ele posta a foto com o Bolsonaro, ele deixa bem claro que ele tá brincando de político aqui no Brasil. E vamos lá. Gilberto Timóteo, Léo, o boêmio voltou. E suplicante eu te peço, ó minha nova inscrição. Vou pedir diretamente pro porteiro do boêmio, que é o 100%. Voltei pra rever os amigos que um dia... Starlink de Musk sinaliza que recorrerá da decisão no STF após o bloqueio das contas. Olha só, gente, o Alexandre de Moraes... Aqui, a Terê diz, Léo, acho que a Terê rebaixou o menino. Acho que o 0,5% tá apaixonado. Olha, 0,5%, então deve ser moreninho, que ele tá preocupado com as ruivas e com as louras, ele deve ser moreninho, se ele tá apaixonado. Então, gente, olha aqui. O pessoal tá mandando parabéns pela minha carteira da OAB, pelo registro da OAB. Muito obrigado, tá, gente? Queria dizer para vocês que eu consegui isso foi pelo apoio de vocês, porque eu estudei para a prova da OAB no momento que eu estava vivendo aquela depressão por causa da distância da minha filha, e eu falava com vocês aqui na dificuldade que estava sendo concentrar e tal, e sempre vinham mensagens bonitas que acabaram me ajudando naquele momento difícil. E eu até disse para a Lana, falei, olha, eu vou ter que, depois que acabar essa confusão, eu vou estudar para a prova da OAB, eu faço de novo, porque agora eu não acredito na possibilidade de ter passado. No dia que eu vi o resultado da prova da segunda fase, eu nem tive muita emoção, não. Eu olhei e pensei, tá errado, né? Meu nome estava lá entre os aprovados, eu falei, tá errado, não faz muito sentido. Aí eu baixei a prova e vi que eu tinha tido nota para passar e não consegui sintonizar muito bem, não. Aí eu dei a notícia aqui em primeira mão, porque aí a Lana escutou junto, então ela e vocês ficaram sabendo no mesmo momento. Então, muito obrigado a todos vocês que estão mandando aqui os parabéns. E vamos lá, né? Então, gente, olha, o que acontece, né? A Starlink, o que eu digo para vocês é o seguinte, o Alexandre de Moraes tem razões que a própria razão desconhece. E aí que entra a parte mais interessante do Sapeca Xandão. Deixa eu contar para vocês por que é interessante. Porque o que a gente estuda, quando a gente estuda o que a gente estuda é que não pode, o patrimônio de uma pessoa não pode responder por uma atividade profissional dela e assim por diante, né? Então isso seria o princípio da distinção, né? Esqueci o nome certinho, mas pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. E só quando uma pessoa comete aí a confusão patrimonial, que mistura o patrimônio do dono com o da empresa, né? É só assim que permite essa coisa de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então só dá para tirar o patrimônio de outra empresa do Elon Musk se tiver um movimento duplo, que é, primeiro, desconsiderar a personalidade jurídica do X para passar para o Elon Musk, para do Elon Musk passar depois para o Starlink, porque Starlink é uma pessoa completamente diferente do X. Ah, mas o que o Xandão fez? Xandão não tá nem aí. Xandão foi lá e bloqueou e pronto. Então eu digo para vocês, princípio da entidade, muito obrigado Pato Z pela força aqui, princípio da entidade, que significa isso, olha, a Starlink é uma coisa, o X é outra coisa, o Elon Musk é outra coisa.
E no momento que o Alexandre de Moraes, como ele está na mais alta corte brasileira, ele ultrapassa todos esses princípios e faz um bloqueio, que é um bloqueio preventivo, lógico, é mais ou menos assim, eu vou bloquear para garantir, não vou bloquear permanente, é para garantir a finalidade que é o processo. E no momento que nós temos o Elon Musk com as contas da Starlink bloqueadas por uma fraude que ele está cometendo com um outro patrimônio dele, que é o X, eu digo para vocês que o Alexandre de Moraes, ele produziu uma super inovação judiciária. E aí eu pergunto para vocês, dá para dizer que o Alexandre de Moraes fez coisa errada sob o aspecto finalístico do Poder Judiciário? É que as pessoas imaginam que o Poder Judiciário existe para fazer justiça, para fazer cumprir a lei. Sim, fez tudo errado sob o aspecto formal. Qual que é a forma? Primeiro, processo de desconsideração da personalidade jurídica do X. Processo de desconsideração reversa da personalidade jurídica do Elon Musk em relação a Starlink, para depois bloquear a conta da Starlink. Precisava de fazer isso tudo. O que o Alexandre de Moraes fez? O caminho era isso aqui, ó. Pula aqui, pula daqui, pula aqui, que pula aqui, que pula aqui, para chegar aqui. O Alexandre de Moraes deu um pulo e já chegou aqui, já bloqueou. Sabe qual que é o recurso do Elon Musk nesse caso? O Supremo Tribunal Federal. Mas e se o Supremo Tribunal Federal falar que está certo? Está certo, a palavra final é dele. Então vai ter teóricos explicando que isso está errado para todo lado. Mas a palavra final é do Supremo Tribunal Federal. Então pronto, né? O que vai acontecer? E se o patrimônio da Starlink ficar, nessas contas da Starlink ficarem retidas enquanto se decide a questão dessa personalidade, enquanto estiver retido, eu estou aplaudindo o Alexandre de Moraes, que no lugar de deixar o cara simplesmente pegar o dinheiro da Starlink e levar para fora, ele pegou e fez o que tem que ser feito. Ele garantiu a execução da lei brasileira. Mesmo que para garantir a execução da lei brasileira, ele tivesse que agir ali, né, no calor da coisa pegando fogo, que é o liminar. Léo, você tem coragem de olhar na câmera e dizer que o Careca defendendo o interesse do povo brasileiro é sério mesmo? Olha, eu vou te falar por que eu tenho coragem, tá? Eu tenho coragem de dizer que o Alexandre de Moraes está defendendo os interesses do povo brasileiro? Claro. Eu vou te contar uma coisa. Se você procurar meus trabalhos acadêmicos, você vai perceber que eu fiz vários trabalhos acadêmicos falando sobre os malefícios dessas redes não regulamentadas no Brasil. Um dos trabalhos que eu fiz já lá no início, lá na Inglaterra, sobre ciências políticas, já falava sobre a utilização das redes como o Facebook para destruir democracias. Abordei esse tema no meu mestrado em Direito. Então, quando você pergunta para mim se eu tenho coragem, claro que sim, porque desde o início do meu trabalho, tanto na internet quanto acadêmico, eu tenho chamado a atenção para a necessidade da justiça brasileira entender o que está acontecendo. Plataformas internacionais sendo utilizadas para colonizar o povo brasileiro. E aí eu te falo, a falta do Alexandre de Moraes lá atrás, em 2015 e 2016, fez com que o Facebook e outras plataformas influenciassem na derrubada da Dilma. O que o povo brasileiro ganhou com a derrubada da Dilma? Vamos pensar que o bolsonarista, o aecista que virou bolsonarista e comemorou a derrubada da Dilma, ele ganhou ali como os torcedores do futebol ganham um dia para comemorar, porque o torcedor do futebol ele fica muito feliz quando o time dele vence, mas ele não ganha nem um centavo, ele comemora, fica feliz. Aí o cara ficou feliz, tirou a Dilma. Depois disso foi só desgraça, desemprego, indústria quebrando, fila do osso. Então, na prática, o povo brasileiro só perde quando essas plataformas chegam e operacionalizam desgraças dentro do Brasil. Essas plataformas, quando não são inspecionadas, elas só promovem desgraça para o povo. O povão que precisava, né, o povão que parou de comer. E os 30 milhões de brasileiros que foram para o mapa da fome depois do golpe contra Dilma. Agora, quando o Alexandre de Moraes interrompe a possibilidade do uso dessas redes
para causar problemas no Brasil, ele está sim trabalhando pela população brasileira. Claro que eu admito que ele, em primeiro lugar, está trabalhando pelo ego dele, mesmo que seja o ego de ser um bom ministro. Todo ser humano é assim, está trabalhando para o ego dele. Mas é muito melhor a gente ter uma Suprema Corte que identifique esse tipo de problema e lute contra esse tipo de problema, do que ter uma Suprema Corte que, assim, não consegue fazer absolutamente nada. Totalmente acovardada. Então, claro que o Alexandre de Moraes agiu sim, defendendo o interesse do povo brasileiro, queira você ou não. Deixa eu trazer aqui. Xandão está defendendo a democracia do povo brasileiro. Musk quer ser rei do Brasil. Acha que aqui ainda é colônia, que o país não é soberano. Manda ele fundar um país para ele, em outro planeta, né? Pode fundar, que o Musk funde um país para ele em Marte, já que ele está querendo colonizar Marte. Deixa eu ver aqui, galera toda participando. E aí nós temos um aqui, olha só. J. Ramírez. Olha, o cara torce para candidatos ao redor de todo mundo. Então tá aqui. Nayib Bukele, 2019, mais Javier Milei, 2023, mais Donald Trump, / Elon Musk, / Pablo Marçal, em 2024. É igual Jair Bolsonaro em 2026. Cara, eu não vou falar que você está usando uma droga estragada, que droga estragada não funciona. Mas o treco poderoso que você tomou, ele conseguiu te colocar, assim, numa loucura total. É como se o Pablo Marçal fosse deixar de ser candidato a presidente do Brasil para apoiar o Bolsonaro em 2024. Ele mostra que você não tem noção nenhuma. Se o nome do Javier Milei for mencionado por qualquer candidato, esse cara está derrotado. Porque o Javier Milei conseguiu promover uma desgraça maior na Argentina do que a desgraça promovida pelo Bolsonaro no Brasil. Então, assim, você está totalmente sem noção das bobagens que você escreveu aí. O Pablo Marçal, que agora colocou o Bolsonaro de joelhos, vai realmente apoiar o Bolsonaro em 2026. Ah, mas ele falou isso. É claro que ele vai falar isso, o cara é estratégico, o cara quer conquistar o eleitorado do Bolsonaro. Mas, ele não vai ser candidato a presidente em 2026 porque ele vai ter um compromisso com a Prefeitura de São Paulo. Vai nada! O Dória falou a mesma coisa. Eleito prefeito de São Paulo e vai ficar por 2 anos, chegar na hora da candidatura para presidente, vai ser candidato a presidente sim. Então, quem está votando no Marçal, que tenha compreensão de que está votando no vice dele para ficar 2 anos. Pronto, simples assim. Ah, isso não te incomoda, vota nele então. Mas não fica nessa bobagem achando que ele vai realmente pegar um empregado dele, porque o Bolsonaro agora virou, foi isso, tá? Bolsonaro já foi importante, já foi presidente do Brasil, agora é simplesmente um protetorado ali do Marçal. O Marçal agora é dono da família Bolsonaro. E realmente, o Marçal, que é dono da família Bolsonaro, vai pegar o Bolsonaro e pôr na presidência da República para tomar tudo que ele está tomando do Bolsonaro agora. Está tomando seguidores, está tomando gado, aí ele vai deixar o Bolsonaro chegar na presidência da República em 2026, inelegível, para ele perder tudo que ele tomou do Bolsonaro. Deixa de ser bobo, menino. Você tem que ter pelo menos um pouquinho de compreensão do que está rolando. Chora não, Leozinho, Xandão ainda vai te visitar. Jabes Gomes Faria. Xandão, se vier, se avisa pra gente não passar vergonha. A gente tem que pôr pelo menos água no feijão para receber o amigo Xandão. Então, se for para receber o Xandão, a gente tem que fazer uma coisa chique, assim, mais ou menos assim. Eu nem sei, né, que o ministro do STF come. Nem sei se o ministro do STF é gente como a gente. Então, se o Xandão vier, seja bem-vindo. Léo, reitero, Marília Oliveira, obrigado, parabéns pela aprovação na OAB. Você é muito qualificado, aprendo sempre com você. Muito obrigado, Marília Oliveira. O pessoal está pedindo a voz do gado aqui. Não coloquei ainda nesse projeto aqui, não. Toda vez que eu estou transmitindo de um lugar diferente, eu tenho que fazer o projeto todo de novo. E tem agora, o projeto está funcionando aqui, com esse pedacinho aqui que dá para eu colocar os comentários. Parece muito com o projeto original que eu estou usando no estúdio de Ponte Nova, mas é um projeto aqui provisório que eu estou usando aqui em Porto Alegre, diretamente do
de um laptop. Léo, sabe que Xandão assiste a live toda noite? Eu acho que o Xandão assiste essa live aqui para relaxar sim, tá? Eu acho que o Xandão assiste essa live para relaxar. Fábio, ladrão Bolsonaro na cadeia urgente. Xandão visita só quem comete crimes. Pedro 70. Não, Xandão não pode ser assim então, não. Xandão deve ter vida social também, gente. Pelo menos um bolinho, ué. Vamos chamar o Xandão para jogar um xadrez e comer um chouriço num dia bem chuvoso e vão torcer para não chover num dia bem chuvoso. A cria do criador aprontou, se lascou, perebento, Xandão, herói da nação. Rosana Fernandes Absalão Silva falou que Bruno, tá chorando por um pé de alface, gado. Gente, eu tô tentando lembrar. Gente, me lembra quem que é aquela pessoa, eu acho que começa com I o nome dela, que eu confundi com Ivana Panhota. Ela começa com I, aquela que tava me xingando que eu tava falando da comunicação do Lula. Não conheço ninguém mais propagandista do Xandão que o Léo. Devem ter um caso. Nem tudo é por sexo, tá? Talvez você faça parte, que eu conheço gente de uma geração em que tudo é em função do sexo. Vai pra academia por causa do sexo. Faz amizade ali, é por causa do sexo. Tudo é por causa do sexo. Então pode ser que seja coisa de geração, né? Mas nem tudo é sexo da geração que eu venho. Existe amizade também, existe admiração fora da questão sexual. Então, entende o seguinte, talvez na sua cabeça tudo seja em função do sexo. Mas existem pessoas que não são dessa forma, existem pessoas que não vivem em função do sexo. Talvez admiram, né, uma pessoa porque a pessoa está fazendo a coisa certa, admiram a pessoa por causa do conhecimento. Nem estou falando que é a maioria, eu estou falando que existem, tá? Muito obrigado, Claudete Lande. Léo, M de Marçal não é o mesmo que M de Milley? Realmente é o M de Milley. E o Marçal tá penando na hora que comparam ele com o Milley. Essa fixação do 0,5% em você está dando na vista. Na hora que ele coloca aqui que eu tô com um caso com o Xandão, talvez ele tá querendo que eu diga aí sobre, né, essa questão da possibilidade de ter um caso com ele, seja lá o que for. Mas é muito estranho que tudo do menino ele tem que trazer alguma coisa aí relacionada a sexo. E nem tudo é por causa disso. Às vezes tem outros motivos. Mas eu entendo você. Como eu conheço gente assim, eu entendo você. O que nos causa preocupação são o golpista do Brasil, tipo Bolsonaro e Maduro. São faces da mesma moeda militar. E golpista do Brasil, tipo Bolsonaro e Maduro, são faces da mesma moeda militar. É golpista. Marcelo Pontes. Marcelo trouxe uma leitura, que é uma leitura muito interessante, que eu trouxe aqui, apesar de eu ter tomado muita pancada, que é quando a gente fica escutando o bolsonarista falando mal do Maduro, a gente tem que perguntar para o bolsonarista se faz sentido o que ele está falando, porque o Bolsonaro tentou fazer no Brasil tudo que ele fala que o Maduro fez na Venezuela. Governo militar, governo cívico-militar, tudo isso é coisa do Maduro que o Bolsonaro tentou fazer no Brasil. Gente, ajuda aí com o Pix 3199769, 31997692494. Alana, me fala se chegou o Pix aí, porque eu estou preocupado com o Pix. A Alana prometeu mandar o Pix para mim no WhatsApp, e agora que eu lembrei que eu não abri mais o WhatsApp, não sei, então ela vai me xingar, que provavelmente ela está mandando, e eu não vi. E eu não faço nem ideia como é que eu vou abrir o WhatsApp aqui. Eu estou no computador dela tomando o maior couro do mundo. Se tem um treco que tem me dado couro, é essas coisas de Windows, porque tem muito tempo que eu não uso. Muito obrigado, Joselito, Elizabeth, Simone, e muito obrigado, Sanders. Alana, olha para nós que é impossível que não entrou mais Pix. E tá aqui, Léo, como você suporta esses bolsonarentos enchendo o saco? É um exercício de paciência. Então, você sabe, o Xandão tá fazendo a coisa certa. Você tem certeza disso? Não é possível. Jabes Gomes Faria, olha, se o Xandão tá fazendo a coisa certa ou errada no que diz respeito à formalidade dos julgamentos, eu não sei. Mas que ele está fazendo a coisa certa, ele está. Afinal de contas, chega aqui uma plataforma internacional e não quer seguir a lei brasileira, está fazendo toda uma confusão para não seguir a lei brasileira, Xandão tem que sapecar sem dó. Então, eu sei que é uma coisa feia, né? Aquela coisa de que os fins justificam os meios,
a coisa que está acontecendo é nesse sentido aí. E para quem está falando muito do Bolsonaro, está aqui, né? O Bolsonaro se curvando ao poder daquele que antes seria sua cria, que é o Pablo Marçal. Temendo perder o próprio eleitorado, Bolsonaro manda suspender ataques a Pablo Marçal. Então agora não adianta, o menino entendeu que o Pablo Marçal veio como um rolo compressor, tomou o eleitorado dele, que agora é do Marçal também, e a única forma do Bolsonaro se dar bem é parando de atacar o Marçal. Sabe por quê? O Marçal não ataca o Bolsonaro. O Marçal vira para o Bolsonaro e vem para o nosso lado, Bolsonaro. Você tem que ficar do lado do bem. E aí coloca o Bolsonaro numa situação bem complicada. Coloca o Bolsonaro numa sinuca. Ou o Bolsonaro vai para o lado do Marçal, ou então o Bolsonaro estará contra o próprio eleitorado. O Bolsonaro, só resta para o Bolsonaro ficar louco com o que está acontecendo. Marçal está colocando o Bolsonaro na seguinte situação: ou o Bolsonaro, agora o Bolsonaro já deu a ordem, né? Bolsonaro já falou aí de uma forma muito clara que não pode atacar mais o Marçal. Mas agora ou o Bolsonaro pula fora do Nunes e começa a apoiar o Pablo Marçal, ou então o Bolsonaro vai realmente ficar na cabeça dos bolsonaristas como sendo o cara que apoiou o comunista do Nunes, que para eles todo mundo que não é bolsonarista é comunista, que não é da direita é comunista. Apoiou o comunista do Nunes porque tinha rabo preso, porque o Marçal falou isso. Então para o Bolsonaro sair dessa situação, já que o Marçal tem mais influência sobre o público do que o Bolsonaro, para o Bolsonaro sair desse estereótipo aí do cara que tem rabo preso e que se submete a essa situação, é só se o Bolsonaro tiver coragem realmente de chutar a bunda do Nunes. Aceno do clã Bolsonaro a Marçal pode ser apito de cachorro para a debandada da campanha de Nunes. Está aqui. Interlocutores afirmam que post de Carlos Bolsonaro pode ter sido uma senha para que bolsonaristas desembarquem da campanha de Nunes. E nem adianta muita coisa, gente. Não é uma senha. É uma forma do Carlos Bolsonaro tentar manter o controle sobre as plataformas. Porque é o seguinte, o Pablo Marçal chegou como um novo rei que reclamou o trono. O Bolsonaro teve que entregar. O trono é seu, Pablo Marçal. Só que o Carlos Bolsonaro está tentando manter súditos. Carlos Bolsonaro está tentando, de todas as formas, manter uma influência sobre os súditos. E aí está naquela situação bem semelhante que a gente escuta falar sobre o Independência ou Morte de Dom Pedro no Riacho do Ipiranga, que a mãe dele avisou: olha meu filho, alguém vai se tornar imperador aí, alguém vai se tornar rei. Ou você faz isso rápido ou outro vai fazer. Então é mais ou menos assim, o Carlos Bolsonaro chegou e gritou: meu gado, fiquem tranquilos que agora nós estamos com Marçal. Porque o gado já estava indo para o Marçal de qualquer forma. Então é melhor que o gado vá com o Carlos Bolsonaro para o Marçal e o Carlos Bolsonaro continue ali como intermediário entre o Marçal e o gado, o que ele acha que vai ser, mas não vai ser na prática, porque o Marçal vai tomar diretamente o gado. Ou o Carlos Bolsonaro tenta ficar como intermediário e ter um pouquinho de influência, ou ele perde tudo, que a realidade está essa. Se o bolsonarismo tentar bater de frente com o Marçal vai trucidar o bolsonarismo. Que o Marçal, além de ter outras qualidades, ele é elegível. Bolsonaro não é mais elegível. E agora sobre o Banco Central, os senadores bolsonaristas já admitem a aprovação de Galípolo como próximo presidente do Banco Central. É porque o Galípolo, apesar dele ser indicado pelo Lula, ele é um cara do mercado. Claro, ninguém chega ali sem ser do mercado. Então, o Galípolo vai ser o próximo presidente do Banco Central. Deixa eu trazer aqui alguns comentários. Tá aqui, né? Muito obrigado às pessoas que estão participando aqui. Léo, faz live com o Conde, vai ser mó da hora. Faço sim, com certeza. Gente, temos um encontro com o Boulos, sábado agora, 31, na Praça Roosevelt, próximo à República. Então vamos ver aqui mais comentários. Bolsonaro e Pablo Marçal têm a minha admiração e a de milhares de brasileiros. Leonardo, é esquerda corrupta. Aguardem caladinhos. Você é bom, menino. Estudar para pelo menos escrever um texto que dá para ler. Tá aqui, ó, repetido aqui essa palhaçada. E a galera falando para fazer live com o Conde, que sim, com certeza. Você morreu, então está taxado.
deve ser, quer dizer que agora paga, é taxado por morrer também? É isso que você está querendo dizer? Brasil não pode ser refém de estrangeiros, exatamente. Arthur Lira bandido, Valdir Rocha falou aqui. A Márcia disse, eu amo o Xandão. Campanha, só Boulos fazendo trocadilho cafona. O Boulos, infelizmente, Boulos tá fraco, né, no modelo atual de comunicação. E aí fica muito difícil, né? O Boulos tentando mostrar que ele é um menino sofredor por causa da questão lá das drogas. Esse trem não é ideia boa não, gente. Eu não concordo com essas ideias aí, não. Acho que deveria ter sido mais inteligente. A campanha, a galera tá pedindo aqui a prisão para o Bolsonaro, e eu digo para vocês que eu também acho bem conveniente a prisão para o Bolsonaro. Pessoal, deixa eu agradecer a vocês pelas participações, e agora é a hora que eu vou descansar. Até que enfim, foram 3 dias de viagem, porque fizemos questão de vir parando, Ponte Nova até, esqueci o nome da cidade, mas bem próxima de Ponte Nova, porque nós tivemos que parar para levar a Luísa para a escola. Depois disso esticamos e ficamos ali no hotel onde eu fiz fiz as 2 lives. Depois, ontem, também parei no hotel para fazer 2 lives, e teve um dia anteontem também foi isso, então foram vários dias aí de viagem, mas sem interromper a produção das lives, e toda hora que a gente parava para fazer lives, obviamente, era um tempo considerável que a gente perdia da viagem, mas essa live não pode parar mais, principalmente porque antes eu fazia no 247, então todos os dias eu estava no ar comentando as questões políticas. Agora eu tenho o compromisso de fazer com vocês todos os dias aqui nesse canal. E eu agradeço muito o carinho de todos vocês que participaram e volto amanhã, tá, gente? Muito obrigado. Amanhã, novamente com giro de notícias às 5 horas da tarde. Valeu, boa noite.